Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir nossas Bíblias para nós compartilharmos nesses poucos minutos, de devocional, no texto lá do livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Todos acharam? Além de estar no nosso telão, tem gente que gosta de acompanhar na Bíblia mesmo, ali na mão, né? É assim mesmo, também gosto. Eu não vou ler todo o texto, meus irmãos, mas vou ler alguns versículos. Primeiro, começando lá do início, do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora lá no final, vamos ler apenas o último, o 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, através do Jordão. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, nesta manhã. Meus irmãos, eu quero deixar para você refletir nesta manhã, 2 verdades importantes nesse texto. A primeira delas, é nós falarmos um pouco sobre santificação. Nós sabemos que o nosso Deus é o Santo dos Santos. E como santo, na santidade de Deus, ela rejeita qualquer tipo de pecado. A santidade de Deus, ela rejeita qualquer ação ou pensamento pecaminoso que nós tenhamos. Por quê? Porque o nosso Deus é santo, e a Bíblia diz: sede santo também. Então a santificação é um processo na vida do crente que tem início no dia em que o Espírito Santo chama você com a chamada santa vocação. Já ouviram falar de santa vocação ou vocação eficaz? Não estamos falando daquela pessoa que fala assim: eu sou vocacionada para ser médico, para ser dentista, para ser enfermeira ou qualquer outra profissão, professora, advogada. Não é esse tipo de vocação que estamos nos referindo. Na verdade, esse tipo de vocação, de profissões ou de alguma capacitação para fazer alguma coisa no que diz respeito a talentos, não tem a ver com a vocação eficaz da Bíblia, não tem a ver com a chamada santa vocação bíblica. A santa vocação bíblica ou vocação eficaz é parte da doutrina das igrejas reformadas e tem a ver com o chamamento do Espírito Santo na mente do homem pecador, fazendo-o entender justiça, pecado e juízo. Na verdade, a santa vocação ou vocação eficaz nada mais é do que o dia da sua salvação, isto é, o dia do seu chamado. O dia que você compreendeu isso, o dia em que o Espírito Santo entrou na sua mente e fez você compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então esse chamado nós chamamos de santa vocação ou vocação
eficaz. Então, no dia em que isto aconteceu na sua vida, e eu quero crer que todos nós que estamos aqui, isso já ocorreu um dia na vida de cada um, então nós já fomos chamados por Jesus um dia para atender a esse chamado de salvação, de serviço. Então, a partir deste momento, teve início na sua vida e na minha vida esse processo chamado santificação. Mas por quê? Que a santificação é um processo e a salvação é um ato. Porque um ato é feito uma vez só. Deus não salva a mesma pessoa duas vezes. Deus não vai salvar você de novo. Tem gente que fica esperando, eu vou ter uma segunda revelação, eu vou ter um segundo chamado, eu vou ter uma segunda bênção, um encher do Espírito diferente. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo, quando entra no nosso coração, ele entra com toda a sua plenitude e passa a não ter mais lugar para outro espírito. Não há lugar mais para espíritos demoníacos, para Exu das contas aí qualquer, na sua vida. Por quê? Porque na sua vida habita o Espírito Santo de Deus, e onde habita o Espírito Santo de Deus, não há lugar para qualquer outro tipo de espírito. Por isso, nós precisamos realmente entender que nós estamos dentro de um processo chamado santificação. E aqui nesse texto que nós lemos, é muito interessante. Hoje à noite vamos falar de Josué também, por isso que eu trouxe Josué para agora de manhã também, porque Josué, ele recebeu uma incumbência de fazer o povo, fazer o quê? Entrar na terra prometida. Moisés morre, sai de cena, agora entra Josué, mas diante de Josué e do povo estava o rio Jordão. E o texto bíblico diz que o rio Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras. Em todas as suas ribanceiras. Então, isso acontece no momento de cheia do rio Jordão. E se você pensar direitinho, vai ver que totalmente é algo semelhante com o que aconteceu no início lá do ministério de Moisés. O início do ministério de Moisés na liderança do povo, também ele se depara com a travessia das águas, do Mar Vermelho. Agora, Josué está diante do rio Jordão e um rio transbordando em todas as suas ribanceiras. Você já viu alguém atravessar um rio quando ele está em tempo de cheia, de enchente? Não tem condições, não é verdade? Há alguns rios que nem fora das enchentes não se consegue atravessar. Mas há alguns que sim, essa calmaria que está aqui na frente, você olha para o rio assim, e se você for um exímio nadador, talvez consiga atravessar. Eu não vou chegar nem na beira, porque eu não sei nadar, então a gente não se atreve. Mas é importante saber que nesse momento aqui, Josué tem o seu primeiro desafio. E perceba, meus irmãos, que diante dos desafios da vida que ele estava enfrentando junto com o povo, não estava sozinho. A primeira providência dele foi dizer para o povo: santificai-vos. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus irmãos e irmãs, essa é a primeira lição que eu quero deixar para você nesse texto. Que para que você possa alcançar as bênçãos que Deus tem para você, alcançar as bênçãos que Deus separou, que Deus preparou na eternidade para você, para a sua família, para a sua casa, você precisa buscar a santificação. Josué disse para o povo: santificai-vos, porque a maravilha do Senhor vem amanhã, mas santificai-vos hoje. Então, não dá para receber as bênçãos de Deus sem santificação. Sem santificação, inclusive, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer isso, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que nós, nesta manhã, possamos pensar nessa questão de buscarmos a santificação, porque o Senhor, Ele irá não só nos santificar, mas pastor, o que é santificar?
a santificação nada mais é do que estarmos cada vez mais perto de Deus. É simples, não é? As pessoas às vezes complicam esse negócio de santificação. O que é santificação? É eu estar cada dia mais perto disso aqui, olha para cá, ó, palavra de Deus. Quanto mais perto da palavra de Deus eu estiver, isto é, quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais intimidade com este livro, quanto mais eu comer deste rolo, como Deus falou para Jeremias, mais então eu vou estar perto de Deus. Consequentemente, mais santificação eu terei. Agora, se eu me afastar de Deus, eu estou me afastando da santidade, eu estou me afastando do santo dos santos. Então, se eu me afasto de Deus, então a santidade, ela vai diminuindo cada vez mais. Então, o que é santidade? É eu estar mais perto de Deus a cada dia, porque aí Deus vai podando as arestas, Deus vai nos lapidando. A Bíblia diz que Deus vai nos lapidar como o ouro faz, vai nos refinar como o fogo faz com o ouro. Então é preciso esse lapidar de Deus na nossa vida. Quando Deus nos chamou com santa vocação, você e eu éramos um tesouro, mas éramos um tesouro bruto, não é verdade? Porque a Bíblia diz: vem como estás. Então a gente vem e passa a crer em Jesus, mas a gente traz ainda muita coisa da velha natureza, não é verdade? Aqueles crentes que são pavio curto, aquele crente que dava calote, aquele crente que era mentiroso, aquele outro crente que tinha o dom de língua solta, fofoqueira ou fofoqueira, e tanta coisa que a gente fazia, né, antes, né? Pastor, mas fazia? Porque eu conheço tanta gente que ainda faz essas coisas, é verdade, mas nem por isso deixamos de estar no processo. O problema, irmãos e irmãs, é que algumas pessoas, neste processo de santificação, elas paralisam, elas ficam paradas. Deus está sempre no mesmo lugar, Deus não muda. Mas nós, ao invés de nos aproximarmos, há alguns tipos de crente. Há aqueles crentes que se aproximam de Deus com fervor tremendo, e aí experimentam o melhor de Deus. Já há aqueles cristãos que eles se aproximam de Deus por um certo período de tempo e depois eles param. Ah não, tá bom, essa distância aqui é uma distância segura para eu não ser consumido por causa dos meus pecados, vou ficar por aqui. Esse tipo de crente não cresce, ele está sempre do mesmo jeito, sabe? É aquele crente que Paulo diz lá aos Coríntios: olha, eu ainda não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês não vão aguentar, vocês vão engasgar. Tem muito crente tomando leitinho, né? Tem muito crente que você não pode falar uma palavra mais dura: não vou mais na igreja, o pastor falou isso, isso e isso, então não vou mais. Ah, não vou mais porque o presbítero tal não foi na minha casa, não me visitou. Ah, porque falou uma palavra mais dura. Meu irmão e minha irmã, temos que estar prontos para ouvir a palavra de Deus como ela é. Não é? A oração que a irmã Nilza fez aqui no final: Senhor, palavra que a gente precisa, que temos necessidade de ouvir, e não aquilo que a gente quer, porque está cheio de igreja por aí pregando o que o povo quer, não é verdade? Então é a mesma coisa que Paulo disse: olha, tem muita gente mercadejando a palavra de Deus. Eu gosto de assistir um programa que passa aos domingos bem cedo, que é o PEGNI, né? Alguém já assistiu? Que é Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? É mania de grandeza, né? Fazer o quê? Aí eu fico assistindo aquele negócio, mas tem tanta gente, né, ali que investe e cria algumas coisas, sabe? Mas eles investem em propaganda, eles investem em tantas coisas. O crente, ele quer ter as bênçãos de Deus, mas ele não investe. Ele não quer investir, ele não investe em qualidade de vida com Deus, em tempo com Deus, ele não investe em nada, mas quer que a igreja cresça, mas quer que ele mesmo cresça. Como vai crescer? Infelizmente, irmãos, muito crente está crescendo igual crina de cavalo. Já viu isso? Só para baixo, sabe? Tem crente que não cresce, o tempo todo passa 30 anos na igreja, sabe? E não pode falar nada, porque o crente está igual um bebelô. Precisamos crescer, isso tem a ver com santificação.
Quanto mais santidade nós tivermos, mais perto de Deus estaremos. Essas picuinhas não vão nos abalar. Problemas não vão nos abalar a nossa fé. Não, nós estaremos firmados na rocha, que é Jesus. Podem cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E a segunda lição, para você pensar também, é o último versículo que lemos, né? Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, através do Jordão, atravessando o Jordão. Meus irmãos, é interessante, né, que Deus nesse texto, através de Josué, deu a ordem para ele: olha, diga para aqueles sacerdotes, os levitas que levam a arca, que quando eles chegarem na beira do Jordão, quando a planta dos pés daqueles que levam a arca pararem sobre as águas, elas vão parar no montão. Alguém já foi no aquário lá do Rio? Eu ainda não fui não, estou com vontade de ir lá, né? Quem sabe fazer uma excursão, levar uma galera daqui, né? Para a gente ir lá no aquário do Rio. Aí você imagina, na televisão você já viu, né? Aqueles aquários que a pessoa fica ali, tem tubarão passando, você está ali na beira de um vidro, e você fica assim, poxa vida, né? Que coisa impressionante. Deus fez isso lá com o povo de Israel, porque a Bíblia diz que as águas que vinham de cima pararam num montão. Então criou um paredão invisível, e troncos, galhos de árvores e tudo batendo naquele paredão invisível, e o povo não entendendo nada, e as águas que estavam ali desceram, continuaram o seu curso, e o povo passou a pés enxuto. Não foi com água na canela, foi a pés enxutos. E olha que interessante, irmãos, e a lição que eu quero que você pense também nesta manhã é que a bênção de Deus é para quem tem fé. A bênção de Deus é para quem tem fé. Você imagina aqueles sacerdotes, os 2 primeiros, porque era de 2 em 2, né? Carregando a arca, de 2 em 2, 12 homens, 6 na frente, 6 atrás, duplas, porque os varões que levavam a arca eram 2 varões, igual de carroça, talvez isso exemplifique para você, aquele varão de carroça. Então, ali estavam eles levando a arca. Imagina os 2 primeiros, indo em direção àquele rio transbordando, sabe lá se eles sabiam nadar, e mesmo que soubesse, não ia adiantar. Galhos de árvore passando, era uma cheia, era uma enchente. Mas eles imaginam, eles dando o primeiro passo sobre as águas. Eu fico imaginando que a sensação daqueles 2 primeiros foi a mesma sensação de Pedro. Quando Pedro teve aquele devaneio ali, querendo ir ao encontro de Jesus sobre as águas, achando que podia fazer, mas na hora que Jesus falou, vem, aí ele tremeu na base, com certeza tremeu na base. Eu fico imaginando então aqueles homens primeiro fazendo assim, ó, botando o pezinho para ver se realmente estava firme. Se fosse eu, faria isso, né? Você sabe lá, né? Se fosse eu no lugar de Pedro, por exemplo, eu ia pedir para João dar a mão aqui, João, segura aí algum mastro, que eu vou ver se realmente está firme aqui e tal. Mas eles caminharam a pés enxutos. Caminhar a pés enxutos. Por quê? Porque quando temos fé, quando acreditamos no poder de Deus, as bênçãos acontecem. Somente quando temos fé. O povo buscou a santificação, mas o povo creu e obedeceu. Se não tivesse tocado naquelas águas, as águas não iriam parar. Se aqueles levitas não tivessem tocado naquelas águas, as águas não iriam parar. Eles não iriam passar. Eles não iriam receber a bênção que estava do outro lado de um rio, sabe? E você conhece a história, né? Algumas tribos ficaram da banda de cá, outras passaram, mas o fato é que todos passaram. E Deus, Ele teve o cuidado maravilhoso de não deixar eles verem o rio transbordando. Vocês perceberam na leitura que nós fizemos que Deus mandou que o povo ficasse longe da arca, a uma distância de 2.000 côvados. É longe. Eles não iam conseguir ver o que estava acontecendo. Só os levitas viram o que estava acontecendo. Porque quando o povo chegou lá, já era um caminho para eles passarem. Já estava seco. Porque só os levitas viram aquilo lá. Era preciso ter fé. Era preciso ter fé para poder ver a bênção que estava do outro lado.
Muitas vezes, irmãos, a gente não recebe o que está pedindo, porque a gente pede mal e pede sem fé. Então, quero te encorajar nesta manhã a viver com fé, a pedir a Deus aquilo que você precisa, que você tem necessidade, ou até mesmo o que você deseja. A gente não pede só o que a gente precisa, né? A gente pede também o que nós desejamos. Ora, não é errado desejar alguma coisa, não é errado você querer algo melhor, algo mais, não. O que você não pode é colocar o coração nessas coisas. Agora, ter desejo, ter sonhos, quem não tem? Não é? Mas coloque os seus sonhos nas mãos do Senhor. Submeta os seus projetos à aprovação do Senhor. Senhor, aqui, ó, se o Senhor quiser, eu vou fazer. Se o Senhor não quiser também, o Senhor vai me dar outra direção. E você vai ver o quanto Deus irá abençoar você. Deus te abençoe a viver desta forma para a honra e glória do nome do Senhor.